Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa Coluna Saúde e a dica de hoje é sobre crise convulsiva ou ataque epilético. Existem muitos tipos de crise convulsiva, mas a que denota mais a apreensão são as crises convulsivas tônico-clônicas, é aquela que a pessoa se bate, a pessoa apresenta cialorreia, ou seja, a pessoa começa a apresentar secreção pela boca e que parece que a pessoa irá morrer, ela tem uma parada de respirar pela contração muscular. Na verdade, quem irá atender deve manter a calma e pedir ajuda pelo número 192. É importante que até o socorro chegar, você coloque essa pessoa em decúbito lateral, ou seja, coloque a pessoa de lado e principalmente o que você não deve fazer. Em hipótese alguma, você deve colocar a mão, os seus dedos dentro da boca desse paciente para tentar puxar a língua. Ninguém consegue engolir a língua. Engolir a língua é mito que existe na sociedade. Não tente puxar a língua dessa pessoa, ela está inconsciente, ela está mordendo e ela pode morder o seu dedo, inclusive até fazer uma amputação do seu dedo. É importante que você fique calmo, coloque essa pessoa em decúbito lateral, coloque essa pessoa de lado e com um papel toalha, uma toalha de rosto, você tire a secreção da boca ou do nariz dessa pessoa e permita que ela respire. Também é importante afastar objetos que estejam próximos, tipo banco, cadeiras, para que ela não chute de maneira inconsciente esses objetos e venha provocar hematomas ou machucadura em suas pernas. Então é importante você manter a calma, pedir ajuda pelo número 192 e aguardar a chegada da equipe. Repetindo, não tente colocar a sua mão na boca do paciente. De uma maneira inconsciente, ele pode morder os seus dedos, pode inclusive amputar os seus dedos e a situação vai piorar em vez de ajudá-lo. Também é importante esclarecer que não existe nenhuma comprovação da medicina que existe hereditariedade sobre a crise convulsiva, ou seja, essa doença não passa de pais para os filhos, e sim é uma doença adquirida. Outro dado importante é que não tente dar água para esse paciente. Esse paciente ele está inconsciente, ele pode se afogar, essa água pode ir para o pulmão e a situação pode piorar. Também é importante a gente esclarecer alguns mitos que existem na crise convulsiva, no ataque epilético, uma pessoa que está se debatendo em crise convulsiva. Existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. A crise convulsiva é uma doença do sistema nervoso mais antigamente escrita. Existe hieróglifo de 3.000 anos antes de Cristo que se dizia que um espírito do mal entrou sobre esse corpo e roubou-lhe a vida. Em 2.000 anos antes de Cristo, na antiga Babilônia, acreditava-se que pessoas com crise convulsiva não poderiam casar, nem poderiam ter filhos, porque essa pessoa estava possuída pelo demônio. Se você vir para idades mais recentes, os antigos hebreus diziam que as pessoas em crise convulsiva na rua, todos que passavam por ela deviam escarrar, cuspir sobre essa pessoa para expulsar os demônios. Os árabes, por sua vez, acreditavam que essas crises convulsivas estavam relacionadas com as fases da lua. Diziam que essas pessoas eram lunáticas e que essas pessoas elas deveriam se cuidar e até mesmo não se casar. Antigamente, os gregos achavam que somente um deus poderia entrar no corpo de uma pessoa e produzir uma crise convulsiva. Por isso é chamada de doença sagrada. Somente em 400 a.C., que o pai da medicina, Hipócrates, relatou que não existia nenhuma divindade, uma doença ou bruxaria sobre a crise convulsiva. E sim, era uma doença do sistema nervoso central. Somente no século XVIII, o médico Jackson esclareceu que isso é uma doença que é provocada por uma descarga anômala do sistema nervoso central. É muito importante que se diga que a epilepsia, essa doença, a epilepsia, não tem nada a ver com a inteligência ou com a falta da inteligência. Como exemplos, podemos citar umas personagens da história portadores da epilepsia, entre elas Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, o filósofo grego Sócrates, Caio Júlio César, o senador da República Romana, Santa Joana d'Arc, apóstolo São Paulo, o Papa Pio XII, o pintor holandês Vincent van Gogh,
No Brasil, temos umas personalidades importantes, portadores de epilepsia, como o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro II, e o famoso romancista brasileiro Machado de Assis. Isso é uma prova que a epilepsia não tem nada a ver com a inteligência ou com a falta dela. O tempo passou e ainda muitos mitos recaem sobre uma pessoa em crise convulsiva, que a pessoa pode estar possuída por divindades ou por demônios. É importante esclarecer que essa é uma doença do corpo, é uma doença do sistema nervoso central e totalmente passível de tratamento. Então essa é a dica de hoje. Amanhã voltamos com mais um programa Coluna Saúde. Até amanhã.